Boa noite, eu me chamo Valdinei Rafael de Souza. Eu sou de Missão Velha, no Ceará. Eu nasci e me criei na casa onde eu vivi até os meus 20 anos. Quando resolvi me casar e me sustentar, pois a família era grande com 3 irmãos homens e 2 moças, chegando no total de 8 e contando comigo e o nosso pai e nossa mãe. O meu pai sempre trabalhou na roça e sustentou toda a família. Ele se levantava ainda no escuro e procurava um lugar para fazer as rezas dele. E só depois que ele saía para trabalhar. Ele era um homem muito religioso e tinha uma sabedoria medonha. E quando a gente procurava por ele e não o achava, já sabíamos que era hora dele fazer as coisas dele. Certa noite, ele voltava para casa pelas capoeiras, pois trabalhou até tarde nesse dia, e quando já vinha passando por um mandiocal, ele avistou de longe um senhor castigado de uma perna, com a cabeça baixa e sem mostrar o rosto. O meu pai nunca tinha visto aquele senhor na região, pois não conheceu o seu andado. E como era uma estrada estreita, os dois passaram bem ao lado um do outro. O meu pai o cumprimentou e o senhor passou calado. O meu pai sentiu um arrepio que o deixou desconfiado com aquele cabra. Em um lugarzinho daquele, todo mundo se conhecia, e quando aparecia um sujeito diferente, todo mundo ficava mais esperto, ainda mais cruzando com um cabra numa estrada à noite. E na hora ele pensou: eu vou ver para onde esse homem vai. Um sujeito desse não pode ter boa intenção. E ele se escondeu por dentro do mandiocal. E foi caminhando devagar para não ser ouvido. E mais na frente, ele não viu nem mais sinal do tal cabra que cruzou com ele na estrada. E como não se assombrava com pouca coisa, ele continuou caminhando em sentido da estrada. E quando chegou mais à frente, ele topou com as calças que o senhor estava vestido, penduradas em uma árvore, e no outro galho o resto das roupas. Foi um espanto completo que ele teve quando viu aquilo, e foi aí que a curiosidade bateu, e ele ficou bem ali quietinho para ver que tumulto era aquele. E depois de um bom tempo sem ver mais o cabra, ele ficou pensando: qual destino o senhor tomou depois dali e por que ele deixou as roupas penduradas na árvore? O mistério ali era grande. Mas como era entendido dessas visagens e sabia as rezas de proteção, ele tratou logo de fazer uma que ele dizia que desterrava todo e qualquer tipo de mistério. Até aquele momento, ele não fazia ideia do que se tratava tudo aquilo. E se fosse um cabra que tivesse mal intencionado, ele não ia deixar passar a oportunidade de descobrir o que ele queria por aquelas bandas. E como já estava ali no mato, ele decidiu que só voltava para casa quando desvendasse aquele mistério. Ele fez as rezas e continuou caminhando devagar pelo meio dos pés de mandioca. Mas não deu nem 3 passos direito e viu aquele vulto enorme se levantando de trás da árvore. Era um bicho com um focinho grande e os braços peludos, que não tinha mais nada do homem que ele viu passar. Aquela coisa se sacudia o tempo todo e os braços batiam nas costelas, fazendo um barulho como palmas, só que bem alto. E quando acabou de se transformar, ele correu na mesma direção que o meu pai ia na estrada. E o bicho só não o viu e o matou por causa das rezas que o meu pai tinha feito. E depois que ele desvendou aquele mistério, ele pegou o caminho de casa antes que o animal voltasse por ali. Essa história aconteceu antes de eu nascer, mas ele já era casado e vivia com a minha mãe nessa época. E quando chegou em casa, falou o que tinha visto e reforçou as portas e janelas naquela noite, pois tinha 2 dos meus irmãos pequenos. E naquela semana,
Ele cuidou em trocar as portas por uma de madeira mais forte e trocou as fechaduras, já que estavam velhas e frouxas. E tempos depois, teve uma morte na região por conta de um desentendimento de um homem, e este homem acabou indo dessa para a melhor, ou o pior. Era um primo do meu pai, e quando ele soube da tragédia, ele correu para o local para descobrir quem tinha feito aquilo. E ele contou que colocou uma medalhinha que ele tinha debaixo da língua do corpo do primo e fez uma reza em silêncio, e com meia hora depois encontraram o cabra que tinha feito aquilo. Ele estava babando e se debatendo no chão e com a faca ainda em mãos. Bem, naquela mesma semana, o meu pai viu o homem que se transformava em bicho e decidiu desencantar o sujeito na base de umas pauladas. E todas as noites, o meu pai ficou esperando no mesmo caminho. E como o bicho parecia que tinha notado a presença dele ali, ele mudou o lugar que se transformava para não ser mais visto. Mas não tinha jeito. O cabra já estava marcado para levar uma bala, virado em gente ou animal. Mas o meu pai não desistiu e continuou na tocaia que ele estava fazendo. E toda noite ele voltava por um lugar diferente e ficava esperando o bicho passar. Essa história demorou quase um mês, com ele procurando o cabra pelas estradas, até que um dia, já perto de onde ele trabalhava, o meu pai sentiu um arrepio subir pelas pernas. Ele já vinha voltando para casa mais ou menos umas 7 da noite pelo mesmo caminho. Imaginou na hora que o bicho já tinha sentido o faro dele. E agora não tinha mais jeito. E como só sentiu que alguém poderia estar por perto, ele se escondeu dentro de um mato e ficou fazendo as rezas que ele sabia. Esperou com calma o momento certo de aparecer e não tirava os olhos da estrada. O caminho era longe e iluminado apenas pela luz da lua, e de repente, lá se vem aquele vulto grande saindo do mato e indo para a estrada. Ele continuou rezando e preparando a tocaia na intenção de desencantar aquela criatura. O bicho, quando passou por ele, caiu mais na frente, na estrada, se revirando e ciscando feito uma galinha com as pernas amarradas pela reza. E foi nessa hora que ele saiu e bateu no bicho com o cabo da espingarda. E ele conta que na mesma hora a coisa foi diminuindo de tamanho e mudou de forma. E quando aquilo já se parecia mais com um homem, ele gritou para que o meu pai parasse. O sujeito, quando se soltou do encanto, ele começou a pedir que o meu pai não o matasse. O meu pai respondeu que não tinha intenção de lhe tirar a vida, mas que ele fosse embora dali para nunca mais voltar. O cabra se levantou e, ainda nu, ele sumiu no meio do mato. O meu pai, quando chegou em casa, contou todo o ocorrido para a minha mãe, e ficaram espertos caso ele quisesse voltar para se vingar. O cabra poderia até voltar, mas não na forma daquela besta fera, pois o meu pai havia desencantado o infeliz. Bem, virar bicho e tentar se vingar, nunca mais. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás!